Quando nós estamos estudando processos e threads, uma pergunta que vem sempre à nossa mente, que pode aparecer antes da gente chegar lá, é como é que os computadores escolhem os próximos processos a serem executados? O que é que interfere nessa escolha? E de que forma isso é importante no desempenho geral dos nossos sistemas computacionais? Então é isso que nós vamos ver agora, através disso que nós chamamos de políticas de escalonamento. Então, escalonamento é o assunto do momento. Vamos lá. A primeira diferenciação que nós temos que fazer agora diz respeito à questão de processos que usam intensamente ou a CPU ou a entrada e saída. Diríamos assim que os dois principais recursos que nós temos no processo seria, no caso, a CPU ou os dispositivos de entrada e saída. Então, um processo, via de regra, está utilizando a CPU ou entrada e saída. Existem processos que são ligados intensamente ao uso da CPU, são processos que fazem cálculos numéricos, por exemplo, processos que renderizam, por exemplo, imagens, ou processos que, nesse caso do exemplo do processo que renderiza imagem, nós temos aí um uso de entrada e saída também razoável, porque vocês têm aí uma saída gráfica, né? Mas e uma entrada provavelmente vinda de um streamer ou de um arquivo em disco. Mas existem processos que fazem cálculos. Vamos supor que a sua ideia seja simplesmente fazer um cálculo complexo, né, de algumas funções matemáticas, e aí você está diante de um processo que usa intensamente a CPU. E existem períodos no processo que ele está realmente solicitando sequencialmente o uso da CPU. Então seriam os surtos de uso da CPU, ou rajadas de uso da CPU, como queira. Existem momentos em que ele está usando menos a CPU, né, e está, na realidade, muitas vezes usando mais intensamente a entrada e a saída. O processo que usa intensamente a CPU é limitado pela capacidade da CPU de atendê-lo. E o processo que usa intensamente a entrada e saída também é limitado pela capacidade que os dispositivos de entrada e saída têm de responder às suas necessidades. Portanto, existem processos que são altamente vinculados à CPU, e portanto depende muito do processador, e processos vinculados à entrada e saída. Então a literatura diz que eles são processos limitados por CPU, ou processos limitados por entrada e saída, são termos que são usados para distingui-los. Para fazer escalonamento de um processo, ou seja, de como escolher o próximo processo a ser executado, há de distinguir os três elementos principais do seu sistema, ou três elementos que são característicos do seu sistema. Né? O primeiro é se o seu sistema é um sistema de lote. Os sistemas antigos costumavam muito ser de lote. Isso já mudou um pouco atualmente. Ainda existem grandes sistemas de lote, mas há uma tendência muito maior para sistemas interativos. Então, nos sistemas de lote, você prepara um conjunto de tarefas que são chamadas muitas vezes de jobs. Né? Então, você prepara uma tarefa, depois outra, e coloca-as em sequência formando o lote de trabalho. Com esse lote de trabalho, o computador ele tem já uma previsão de todo o trabalho que ele vai executar ao longo do tempo. No sistema interativo existe aí, os trabalhos vão chegando de forma interativa, ou seja, os trabalhos vão sendo fornecidos ao computador e de alguma forma um trabalho chega, depois o trabalho chega, não há uma sequência de jobs que chegam ou de trabalhos que chegam ao mesmo tempo formando uma fila. Eles vão chegando ao longo do tempo e vão requisitando certas respostas ao longo do tempo. Isso aqui pode estar associado ou não ao fato de ter um usuário já iniciando esses processos. Então, via de regra, nos processos interativos, você tem usuários que são associados a esses processos que são criados pelos computadores. Às vezes se trata apenas de um comando, né, do usuário. Então esse usuário coloca um comando, esse outro usuário coloca um comando, esse outro usuário coloca um comando, e depois vão colocando sequencialmente comandos que devem ser executados pelo computador. Então essa é a diferença entre lote e interativo. Os sistemas em tempo real são sistemas que
são normalmente dedicados a certas tarefas específicas, mas eles têm com grande ênfase, ou seja, diríamos assim, há uma grande ênfase na questão do tempo, né, de resposta. Então nós temos aqui que há um tempo crítico, né? Então, por exemplo, se o sistema é um sistema embarcado de uma aeronave que controla os sistemas de propulsão e de navegação da aeronave, ele tem que responder em tempo hábil, porque a aeronave está voando, né? Precisa de resposta imediata. Se é um sistema bancário também, que está atendendo as compras, por exemplo, em mercado de valores, em bolsas de valores e assim por diante, também é um sistema que tem que responder no tempo certo. Embora para o sistema bancário haja uma certa tolerância maior, por exemplo, do que para um sistema de uma aeronave. Então a tolerância para um sistema bancário pode ser maior do que a tolerância para uma aeronave. Então nesse sistema de aeronave, digamos que tem um sistema real, sistema em tempo real crítico. Então o tempo real está associado a tempo de resposta. Seja como ele for, seja ele interativo, seja ele em lote, ele tem que responder imediatamente dentro de um tempo, né? Em lote é muito difícil, né? Praticamente não existe tempo real em lote, né? Mas é um sistema basicamente interativo, onde a resposta tem que ser dentro de um tempo crítico. Então o tempo de resposta tem que ser menor do que um tempo crítico. Esse é o conceito. Então, sistemas tem categorias de escalonamento. Escalonamento pode ser em lote, para sistemas em lote, né? Ou sistema pode ser interativo para sistemas interativos, ou pode atacar os sistemas em tempo real, cada um deles com as suas características particulares, que é exatamente o que nós vamos ver agora. Para todos esses sistemas, qualquer que seja o sistema, as políticas ou os métodos de escalonamento, então nós usamos uma palavra bonitinha aqui chamada escalonamento, que poderia ser traduzido como escolha, né? Então, para todos esses sistemas, as metas são essas aqui para todos. Então nós temos aqui a meta da justiça para todos, ou seja, quem tem direito deve receber, na medida do seu direito, a possibilidade de utilizar a CPU ou os dispositivos de entrada e saída. Então esse é o princípio da justiça. Aplicação das políticas. Então, se você tem políticas definidas, essas políticas devem ser aplicadas, ou pelo menos deve ser possível definir políticas. Então, políticas seriam as regras através dos quais, ou os elementos através dos quais são definidos os processos de escolhas, a escolha dos processos, melhor dizendo assim. Então, é necessário que exista a aplicação, a possibilidade da aplicação, ou o reforço de políticas. Então, a palavra reforço aqui não sei se seria a tradução correta, mas ela vem da palavra em inglês reinforcement. No caso aqui seria mais adequado usar o termo aplicação de políticas, né? Balanceamento de cargas. Então, a ideia do balanceamento de carga vem da necessidade de, se você tem mais de um processador, né, não é interessante que você tenha um processador super ocupado e os outros sem fazer nada. Então, a distribuição equitativa de carga de trabalho, né? Então, daí vem o nome do termo balanceamento de cargas. Então, é interessante que todos os processadores possuam, se existirem mais de um processador, e que é o caso de hoje, raramente você tem um computador, um processador com apenas um núcleo, com apenas um processador, né? Então, você necessita ou requer, ou é interessante para os seus sistemas obter balanceamento de carga. Então, essas são as metas, os objetivos dos algoritmos de escalonamento para todos os tipos de sistemas de computação. Então, o sistema de computação em lote, eles querem também justiça para os diversos jobs que estão no lote, eles querem reforço ou aplicação de políticas, eles querem balanceamento de carga. Especificamente para os sistemas em lote, né, o que se quer reduzir o throughput. Esse termo é utilizado para designar o número de tarefas que é executado por hora, ou seja, em média 30 tarefas por hora, 40 tarefas por hora. Então essas tarefas deseja-se maximizar, né, o número de tarefas por hora. O turnaround time, que é o tempo de retorno, deseja-se que o tempo geral de um trabalho, de certo volume de trabalho, seja também minimizado. Então eu quero aumentar o número de tarefas por hora e eu quero diminuir o turnaround time. Eu quero maximizar a utilização da CPU, porque
Como nós vimos, os processos podem estar ligados à entrada e saída, os processos podem estar ligados à utilização de CPU. Então, o que nós queremos é simplesmente maximizar, né, não deixar a CPU muito tempo vazia, já que os processos de entrada e saída costumam ser mais lentos, então a CPU costuma ficar disponível durante muito tempo. Então, o que nós queremos é também maximizar o uso da CPU para sistemas em lote. Para sistemas interativos, as grandezas importantes são o tempo de resposta, ou seja, se você tem, principalmente um sistema com multi-usuários, então você tem N usuários, né, utilizando esse sistema, então é interessante que o tempo de resposta seja minimizado, o tempo médio de resposta seja minimizado para todos os diversos usuários. Que haja proporcionalidade também entre o tempo dedicado a cada um deles. Então isso aqui vem também da justiça, né? Então isso foi falado agora há pouco. Tempo real. Para sistemas em tempo real, as metas do algoritmo de escalonamento são atender aos requisitos de tempo, essa é a meta básica e prioritária, né? Evitar perdas, e que seja previsível de alguma forma, né? Que seja, de certa forma, a ideia disso é evitar, por exemplo, a degradação dos sistemas. Quando você, por exemplo, vai fazer uma transmissão multimídia e você tem a transmissão do vídeo tem que ocorrer sincronizado com o tempo e tem que atender a certos parâmetros, porque se demorar muito o vídeo sai deformado, não sai, o áudio pode sair defasado em relação ao vídeo e podem acontecer muitos problemas, dado que o sistema não está atendendo ao requisito mínimo dos sistemas definido como tempo real, né? Então, ou seja, não está definido o tempo crítico. Então essas são as metas para os algoritmos de escalonamento. Nós temos aqui, agora, para os sistemas em lote especificamente, nós temos agora a definição de algumas políticas para sistemas em lote. Esses sistemas em lote, como nós falamos, os primeiros sistemas de computação eram todos em lote, né, e depois foram se transformando em sistemas interativos e depois em tempo real. Então nós temos aqui o modo mais antigo de funcionamento dos sistemas, que era em lote. Então vamos dividir aqui três estratégias, vamos mostrar aqui três estratégias para sistemas em lote. A primeira estratégia é a famosa estratégia chamada FIFO. O F, as palavras F vem de first in, né? First out. Então esses são os termos em inglês, né? É o primeiro que chega, é o primeiro a ser atendido. Ou foi traduzido aqui como o primeiro servido, é o primeiro que chega, é o primeiro a ser atendido. A segunda estratégia é o trabalho mais curto, ou seja, menor trabalho primeiro. E a terceira estratégia é o tempo mais curto restante primeiro. Então vamos ver em que isso implica aqui. A primeira coisa que a gente tem que observar é que toda política traz em si algumas implicações. Então, quais seriam as implicações dessas políticas para tratamento de sistemas em lote? Aqui nós temos duas estratégias e duas possibilidades, né? Nós temos aqui uma situação em que os processos levariam, hipoteticamente, um tempo de 8 unidades de tempo, 4 unidades de tempo, 4 e 4. Então nós teríamos aqui, se esses processos forem executados em sequência, então o que acontecerá? Se nós executarmos os 4 processos na ordem original, nós teremos no total, né, nós somarmos aqui 12, 16, 20 unidades de tempo para a execução do processo inteiro. Essas 20 unidades de tempo, nós chamaríamos aqui de o tempo total, né? Vou chamar aqui de tempo total. Seria a mesma se nós, qualquer que seja a ordem com que nós escolhamos aqui os processos. Porém, esse processo de 4, né, pode achar que ele mereceria, ou qualquer um dos 4 pode achar que ele poderia sair mais rápido e atrapalhar menos os outros se eles fossem executados primeiro. Isso ocorre no nosso dia a dia nas filas de supermercado. Então imagine você está numa fila de supermercado, comprou apenas um quilo de arroz lá. Você comprou 1 quilo de arroz e, portanto, o seu tempo de atendimento é muito pequeno, né? Mas existe uma pessoa que comprou 3 carrinhos que está na sua frente aqui. Então essa pessoa que comprou 3 carrinhos, ela vai ter um tempo de atendimento bem alto. E você um tempo de atendimento pequeno. Então, para evitar esse problema de você ter que esperar por um atendimento alto, por uma coisa que não é da sua culpa, o que os caixas fazem? Os caixas rápidos. Então, os caixas rápidos é uma forma de você usar os recursos do sistema e ser dispensado na medida em que você realmente precisava de pouco tempo.
Mas na computação nós não temos caixas rápidos. Então o que acontece? Se você seguir a sequência normal, então infelizmente os trabalhos pequenos terão que esperar os trabalhos grandes serem executados primeiros. O tempo para esse terceiro trabalho aqui seria, supõe o trabalho aqui seria, tempo para ele seria de espera para ele começar a trabalhar, olha, o tempo de espera para ele seria de 20. O tempo de espera para esse rapaz aqui seria de 16. O tempo de espera desse rapaz aqui seria de 12. E o tempo do primeiro seria de 8. Então, se nós pegarmos aqui e fizermos uma média, essa média aqui está relativamente alta. Nós teríamos aqui uma média de 14 unidades de tempo por trabalho. Então seria 14 unidades de tempo. Por quê? Porque nós somamos tudo dividido por 4, dá uma média de 14. Vamos apagar isso aqui também. Então, somando tudo aqui, nós temos 6 e 2 de 16, 56 dividido por 4 dá 14. Então apagamos aqui para melhorar aqui a visibilidade. Então esse segundo rapaz aqui, esse indivíduo aqui, o processo B, ele vai requerer 4 unidades de tempo. O processo C também 4. E, aliás, o processo C vai ser 4 do B mais 4 do C, que seria, no caso, 8. Né? O processo D vai ser 4 do B, 4 do C, 4 do... Então, seria 12. E o último processo seria os 12 mais 8, que seria o 20. Então, da mesma forma que o anterior, né, nós teríamos 44, né, dividido por 4, que daria 11. Né? Então, nós observamos que o tempo médio de resposta dos processos, nesse caso, foi 11, no outro caso, foi 14. Então, nós podemos dizer que o tempo médio é influenciado pela ordem com que você escolhe os processos. Então, uma das formas de você melhorar isso é colocar o tempo menor na frente. Então, você vai colocar o processo A, será escolhido. No caso aqui, nós temos 3 processos empate, mas então eles são colocados na ordem que estão, que chegaram na frente. Mas se tiver algum processo com menor tamanho, ele é imediatamente colocado na frente da fila, e aí nós conseguimos, com isso, reduzir o tempo médio de espera de cada processo. Os processos pequenos é que vão ficar felizes. O processo grande não vai ser tão infeliz assim, porque ele já sabe que ele vai demorar muito. Então, se você tem um processo muito grande, às vezes o tempo de espera para frente desses processos é da mesma natureza de grandeza do tempo total que ele leva para ser executado. E isso faz com que, no final das contas, todo mundo fique um pouco mais feliz do que ficaria se não houvesse essa seleção prévia. Então essa é a primeira estratégia, né? Digamos assim, o trabalho mais curto primeiro. Existem as duas outras variantes que são... aliás, uma variante que tem com relação a isso é que você pegar o processo que tenha um tempo mais curto restante. Então você fica de alguma forma avaliando, né, o processo, e uma variante dessa seria você pegar não o processo mais curto e deixá-lo sempre na frente, mas cada vez que você for mudar de um processo para outro, ou seja, que for fazer a mudança no escalonamento, você sempre escolhe para executar o próximo processo cujo tempo estimado restante seja menor. O grande problema dessa abordagem é você conseguir determinar qual é esse tempo. É uma pergunta que você pode se fazer. Como é que o computador vai saber? Então aí ele tem que usar uma técnica sofisticada para saber o tempo restante desse processo. Pode ser por um cálculo heurístico a partir do tamanho do processo, né, do tamanho do código, ou a partir de uma experiência prévia que ele tenha a respeito de processos daquela natureza. Ou então o programador pode configurar no sistema dizendo mais ou menos a expectativa de tamanho dele, de tempo dele. Então essa é a grande dificuldade do tempo mais curto restante. Sendo essas as estratégias principais para a questão dos sistemas em lote. Para os sistemas iterativos, então nós temos várias possibilidades. A primeira é a chamada round robin, que também recebe o nome por aí de circular, né? Então, em português seria mais correto usar um termo circular. Round robin seria o nome original em inglês. Tem o escalamento por prioridades,
ou por isso, uma das variantes dessa prioridade seriam as filas de prioridades, né? A prioridade simplesmente seria dar mais tempo a um processo que a outro. As filas de prioridade você teria que colocá-las em filas de acordo com a sua prioridade. Temos também a possibilidade de usar o processo mais curto primeiro, garantido, usar loterias e compartilhamento justo. É isso que nós vamos ver exatamente agora. No processo que nós chamamos de circular, ou round robin, né, como está aqui, nós temos uma lista de processos executáveis. Essa lista de processos é executada na sequência. Então nós temos vários processos e eles são, o processador dá um tempo alternado a cada um deles. Tipo, processo A, F recebe um tempo, depois o processo D recebe um tempo, cada um deles recebe o seu tempo, vamos chamar aqui de quantum de CPU, né? Quantum de CPU. Então esse é simples, né? E não há o que discutir a respeito dele. Há uma questão, né? A questão aí seria, se nós tivermos processos grandes no meio, eles vão demorar muito para ser executados, porque o tempo que está sendo dado a eles é o mesmo tempo que está sendo dado a todo mundo. Aí tem outra questão. Existem processos que são mais rigorosos com relação ao tempo do que outros. Então você pode, por exemplo, estar editando um texto e pensando calmamente no seu Word, e aí você não precisa de tempo de resposta. Ao mesmo tempo você pode estar assistindo ou vendo um vídeo no YouTube, ou ouvindo um MP3 que requer um tempo, diríamos assim, um tempo crítico para tratamento pelo seu processador. Então, de alguma forma, os processos sendo diferentes podem requerer utilização do CPU de forma diferente. E aí o round robin acaba sendo um problema, né? Então você tem esse problema com o round robin. Então ele não é a melhor opção, embora seja, né, fácil de implementar. Simplesmente coloca todos os processos lá e vamos ver no que vai dar. A segunda possibilidade é você colocar esses processos todos com certas prioridades. Então você dá, por exemplo, processos criados pelos donos das empresas, pelos gerentes, pelos reitores da universidade, seriam processos que têm uma prioridade mais alta, pelos gestores. Processos criados pelos recrutas zeros seriam processos com prioridade mais baixa. Essa prioridade pode ser dada em termos de tempo, né? E aí você vai acabar tendo diversos tipos de processos com diversas prioridades. Então, para organizar esse monte de processos, cada um com sua prioridade diferente, podem ser criadas as filas de prioridade. Então, nós temos aqui filas de prioridades, uma filha de prioridade 4, por exemplo, uma filha de prioridade 3, 2. Podem ser criadas as filas de prioridades e colocados os processos dentro dessas filas. Então, processo de prioridade 1, processo de prioridade 2 e assim por diante. Bom, aqui nós temos dois problemas. O problema é, se não houver um mecanismo para que um processo passe de uma prioridade mais alta para uma prioridade mais baixa, pode ser que haja chegada de novos processos de prioridade alta e que com isso jamais os processos de prioridade baixa sejam executados. Então isso é um risco que se pode correr nesses sistemas. O que é que o sistema faz então? O sistema desenvolve um mecanismo para, cada vez que um processo é executado por um certo tempo, ele vai diminuindo a sua prioridade. Então você pode ter um processo que já está em execução há muito tempo, ele pode cair para uma fila de prioridade mais baixa. E aí isso evita que essa fila esteja sempre com alguém, né? E aí você vai, de alguma forma, permitindo que os processos de prioridade mais baixa em algum momento sejam executados. Dentro da mesma prioridade, os processos são executados de forma circular. Então, dentro da mesma prioridade, nós temos o round robin, e os processos podem entrar em filas de prioridade. Então, esse é um mecanismo de agendamento prioritário com filas de prioridades, que pode ser executado e que pode ser estabelecido pelo sistema operacional. Nos sistemas operacionais que nós usamos no dia a dia, existem alguns pequenos recursos que nós podemos fazer para diminuir, diríamos assim, a prioridade de certos processos. Por exemplo, o Linux, que todo mundo conhece, o Linux que vem do Linux, tem um comandinho chamado nice, que ninguém usa, mas que pode fazer com que o seu processo que está executando lá caia um pouco de prioridade em relação aos processos que já estão sendo executados. Então isso aqui também chegou a ser implementado em alguns sistemas operacionais mais antigos, e de alguma forma ainda há, né, uma definição
e tempos de execução de prioritária com relação aos processos nos sistemas operacionais que nós usamos no dia a dia. Então, a questão que torna-se importante é que os sistemas operacionais trazem dentro de si, embutidos no seu próprio funcionamento, um mecanismo que é responsável pela implementação do escalonador. Então, esse mecanismo ele vai agir, seja por filha de prioridade, seja por prioridade, seja simples, né? Seja por round robin, ele vai dando aos seus processos os tempos que cada um necessita para essa execução. E a política é uma possibilidade de que isso está previsto por alguns teóricos da área de sistemas operacionais, é a possibilidade de você permitir que os processos modifiquem, né, a ação, né, ou parametrizem a ação dos mecanismos a partir dos sistemas chamados ao sistema próprio para isso. Então, digamos assim, os processos do usuário podem ter chamadas ao sistema que modifiquem a ação do mecanismo, ou seja, eles podem requisitar mais prioridade ou menos prioridade, podem modificar alguns parâmetros do mecanismo. Então, o mecanismo seria uma forma de ser implementado, o que vem implementado no seu sistema operacional, e as políticas seriam aqueles mecanismos de ajuste dos parâmetros que o mecanismo vai utilizar na sua prática. Então, é interessante que os sistemas operacionais disponibilizem esse tipo de ação com as vantagens que daí adviriam, né? Em tempo real, nós temos uma grande dificuldade, que é o tempo total que nós temos disponível. Então, nós diríamos assim que a fração, imaginemos que cada processo requeira, né, no sistema global nós tenhamos uma limitação de tempo da ordem, por exemplo, de 1 segundo. Então, se nós temos uma política de escalonamento, e vários processos A e B se alternam no uso do processador e nós temos uma requisição de que tudo isso deve acontecer em menos de 1 segundo, então nós temos que a fração de uso desse processo, a fração de uso desse processo, a fração de uso desse processo, somando tudo, tem que ser menor, né? A razão de uso de cada um deles tem que ser menor ou igual a 1. Nós temos aqui nessa fórmula. Então, ou seja, isso desprezando o tempo necessário para fazer o chaveamento. Então, existe um tempo do processo, existe um tempo de chaveamento. Então, sendo sistemas em tempo real muito rígidos com relação a isso, então nós teríamos dificuldade de funcionar, e aí o sistema não seria escalonável se isso não puder acontecer dentro do tempo crítico, né? Se cada processo não puder responder ou dar uma resposta dentro do tempo crítico, e isso não puder ser escalonado dentro do tempo crítico. Então, como é que nós classificamos os sistemas em tempo real? Então, esses sistemas são classificados quando o tempo real é crítico, né? Nós trabalhamos com valores absolutos. Um sistema que controla uma aeronave não pode ter atrasos na sua resposta. E um sistema de tempo real não crítico que ele permite algum atraso, um sistema bancário em que você quer que o seu saldo seja atualizado o mais rapidamente possível, mas que aí algum atraso não seria assim fatal, né? Como é o caso da aeronave, que seria fatal. Ele pode ser aperiódico ou aperiódico, né? Se a gente já sabe como é que a coisa vai acontecer, então já está planejada as sucessões com que os processos vão se alternar periodicamente, já tem os tempos definidos. Ou isso pode acontecer de acordo com os eventos que vão acontecer no sistema. Então isso poderia ser periódico a periódico, e o sistema é escalonável se essa formulazinha for obedecida, ou seja, se a razão de uso da CPU de cada processo, o somatório delas tem que ser menor ou igual a 1, porque esse é o tempo crítico, né? Esse tempo crítico aí. Uma outra questão que se pode colocar é com relação ao escalonamento dos threads. Então nós vimos que o thread seria um processo leve, um mini processo. Nós já discutimos bastante aqui sobre threads. Esses processos leves, ou esses mini processos, como é que eles são escalonados? Bom, você pode ter vários sistemas de trabalho, né? Você pode ter um sistema em que o kernel apenas se encarrega de selecionar o processo. Então nós temos, nesse caso aqui, caso A, o kernel ele seleciona apenas o processo. Então dentro de um processo, se ele tiver vários threads, né, quem se encarrega de mudar de um thread para outro é o próprio processo. Mas isso não interfere na vida do processo B. Então o que acontece? O processo A digamos assim, o processo A pode fazer sua sequência de A1, A2, A3, né, e ficar repetindo essa sequência, né? Mas não pode haver uma mudança de entre threads de A e de B. Por quê? Porque o sistema operacional ele não sabe da existência dos threads.
Então ele simplesmente dá um tempo ao processo A e o processo A se vira lá com relação aos threads e depois ele retira o tempo do processo A e dá um tempo para o processo B. Então o sistema se encarrega dos processos e não dos threads. Nesse caso, pode haver threads se não houver um mecanismo de preempção implementado pelo próprio processo. Esses threads passam a ser cooperativos, então eles interrompem quando eles quiserem, né? Quando o processo A não tem um mecanismo de interrupção dos threads, o thread 1 passa a ser cooperativo, então ele executa o tempo que ele quiser, e depois passa para o 2, executa o tempo que ele quiser, passa para o 3, e assim por diante. Se o processo implementar algum tipo de mecanismo de interrupção de threads, aí tudo bem, ele pode até simular aqui um sistema de preempção. Mas isso é uma coisa grave, porque muitas vezes você não quer perder o tempo implementando esse mecanismo dentro do seu processo. Então, seria um processo muito bem feito para você ter que ter um mecanismo de interrupção dos threads dentro, um mecanismo de controle de escalonamento e interrupção aqui dentro do próprio processo. Isso é complicado, né? Então é complicado de fazer. Então esse mecanismo aqui, ele pode impedir, pode acontecer o caso de ser impedido que um thread 2 ou um thread 3 seja executado em algum momento, porque o thread 1 não libera o espaço, não deixa passagem para o thread 2. Então há uma problemática com relação aos threads serem deixados livremente para o próprio processo. Nesse caso aqui, caso B, o kernel é consciente da existência dos threads. Então ele vai dar tempos, os time slices dele são dados para os threads. Então ele executa o thread do processo A, depois executa o thread do processo B, depois executa o thread do processo A de novo, depois do B de novo. Então você tem as sequências de A e B, as alternâncias entre A e B perfeitamente possíveis e executadas pelo próprio kernel, né? Não há alternância entre threads do processo A e threads do processo B. Isso facilita a vida de quem está desenvolvendo, do programador, que não tem que se preocupar com os detalhes de preempção e de interrupção dos threads dentro do seu processo. Imagine que você tem que criar servidores web, você tem que criar servidores de comunicação e uma série de outros processos, e que você muitas vezes não quer se preocupar com esses detalhes de políticas de escalonamento e de interrupção de threads. Então, nesse caso, você usando um sistema operacional que trabalha dessa forma, você pode deixar isso aí a critério do seu sistema, desde que você registre, né, os threads dentro do próprio sistema operacional. É isso. Então, essa aqui é uma noção básica sobre escalonamento. No livro tem mais material para vocês lerem e usem outros materiais no web para entrar em detalhes sobre cada um dos itens que foram falados aqui. Então, até breve.